pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago, professor de matemática, e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, né? E a gente sempre traz nesse início um pouco de como é o nosso formato nesse momento, como é que nós estamos montando as nossas aulas, e a gente sempre fala da comunicação, da interação com vocês, que é bastante importante nesse momento, tá certo? E no final da aula a gente vai falar um pouco mais de como é que está essa interação, mas lembrando que se você está assistindo ao vivo agora, em breve essa aula estará no YouTube e é por lá que a gente vai manter o contato, tá certo? No tema de hoje a gente vai trabalhar um conceito ou alguns conceitos matemáticos que ele acaba interagindo com outras áreas da matemática, tanto da geometria quanto da aritmética, da álgebra, da estatística, que é a ideia de razão e proporção. Quando a gente vai discutir um conceito como razão e proporção, é muito importante que a gente consiga perceber que a razão e a proporção, ela precisa da sua caracterização antes da gente sair fazendo o cálculo, tá certo? Então a gente vai perceber que quando a gente discute exemplos de razão e proporção, a gente precisa compreender alguns conceitos que muitas vezes não estão sendo percebidos na hora que a gente vai fazer o cálculo, tá certo? E a gente vai tentar entender que o cálculo vai entrar nesse conteúdo, nesse contexto, a partir do momento que a gente vai querer exemplificar situações onde de cabeça, ou seja, o cálculo mental, ele não consegue chegar, tá certo? Mas a gente vai tentar explorar muitas vezes a ideia do raciocínio do cálculo mental, ok? Então a gente vai ver, né, como tem aí razão e proporção, que tanto a razão quanto a proporção, elas estão interligadas, e a gente vai perceber que, principalmente você estudante do 9º ano, vai perceber que muitos dos assuntos que vocês estão estudando esse ano e estudarão no ensino médio, precisa muito dessa noção de razão e proporção, tá certo? Então, lembrando, né, que todas as imagens, todas as animações utilizadas nessa aula são feitas no Canva e o avatar do Bitmoji, tá certo? Então, esse formato da nossa aula, se você está vendo ao vivo agora pela TV, quando ela estiver lá no nosso canal no YouTube, é para você entrar em contato com a gente, dando sua opinião, o que você teve de dúvida, e alguns momentos da aula, quando aparecer esse símbolo aí do chatzinho, é o momento em que você vai escrever para a gente o que você compreendeu daquela situação ou alguma dúvida que você tenha, como se fosse aquele momento da aula em que você levanta o braço e diz que está com dúvida, tá certo? Então vai lá no nosso canal, se inscreve, observa lá a playlist da tua turma, dá uma olhadinha em outras playlists, tá certo? Por exemplo, na aula de hoje eu vou sugerir, caso você tenha dúvida em um determinado ponto da explicação, tem 3 aulas lá na playlist do 8º ano sobre esse tema que a gente vai ver aqui, tá certo? Então vamos começar trazendo a ideia de razão e proporção, como a gente diz sempre nas aulas, né? Ou seja, o conceito matemático, ele precisa ser exposto, ele precisa ser mostrado e discutido antes da gente começar a fazer os cálculos, tá certo? Então a gente vai começar falando de razão, depois a gente vai tentar conectar a ideia de razão com a ideia de proporção, e a partir daí a gente vai estudar algumas outras consequências desse estudo, tá certo? Então vamos lá, começando, pensando um pouco sobre a seguinte situação. Vamos ver aqui na tela, por exemplo. Então perceba que essa situação que eu digo aí, 6 de cada 10 usuários do Instagram postam ao menos um story por dia, tá certo? Vamos primeiro observar o seguinte, não existem 6 pessoas usando o Instagram, não existem 10, e não tenho apenas essas quantidades, mas por que eu utilizo dessa forma? Você provavelmente já viu, principalmente nesse período de pandemia, algumas comparações como essa daí, né? Ou seja, quando ele poderia dizer, por exemplo, 4 em cada 10 brasileiros adultos está vacinado, ou então 7 em cada 10 brasileiros estão vacinados, né? Um número recente de Recife é que 9 em cada 10 recifenses adultos já tomou ao menos a primeira dose. Então, essa comparação aí, a gente vai ver que a palavra é essa mesmo, a comparação, quando eu vou analisar essas situações. Vamos tentar ilustrar aqui da seguinte forma. Então, quando eu digo 6 em cada 10 usuários do Instagram posta ao menos um story por dia, eu posso ilustrar dessa forma, ou seja, eu tenho aquelas 10 representações como se fossem os 10 usuários e estou destacando 6 desses usuários. Eu estou comparando aí, ou seja, o total de usuários nesse contexto com os que postam pelo menos um story por dia.
Então perceba que eu tenho a ilustração disso daí e eu posso ter também uma comparação feita utilizando as frações. Presta muito atenção, principalmente você agora no 9º ano, que as frações elas podem representar conceitos ou ideias diferentes daquela que geralmente a gente tem desde o início, tá certo? Então, quando a gente apresenta essa fração aí, observe que eu fiz um xizinho ali dizendo que é totalmente diferente, ou pelo menos bastante diferente daquela ideia da pizza, do bolo que a gente tem com a fração. Eu leio aquela fração ali, não como eu leio aquela fração como a gente vê da parte da pizza, do bolo, do chocolate. A gente lê essa fração no tema da aula de hoje como uma comparação. E como é que a gente faz essa leitura? Essa leitura é feita da seguinte forma. Então, eu tenho as 3 representações de uma mesma situação ali no texto, né? 6 em cada 10 usuários do Instagram postam ao menos um story por dia. Ali no meio, eu tenho a ilustração disso daí e aqui eu tenho a fração. Então, a leitura dessa fração é 6 para 10, ou seja, 6 em 10. Quando eu leio a fração comparado com o que eu li anteriormente, ou seja, 6 em cada 10 usuários do Instagram fazem determinada coisa. No caso aí, postam um story por dia. Agora veja, essa comparação, ela precisa ser feita a partir de uma leitura bastante crítica da situação, tá certo? Não tente ao menos pegar os números e jogar na fração, que essa não é a ideia. A crítica que a gente faz é você tentar ler e ver o que é que está sendo comparado nessa situação. Então, sempre busca a palavra comparação quando você está falando de razão, quando você está analisando a razão, tá certo? Então, sinônimo de razão para a gente nessas aulas, lembrando que essa é a primeira de um bloco de 3 aulas, a gente vai ler a razão sempre quando a gente está tentando comparar duas coisas. Agora, essa situação que eu fiz anteriormente, se eu apresentasse da seguinte forma: 3 de cada 5 usuários do Instagram postam ao menos um story por dia. Perceba que os valores são diferentes daquela primeira, mas a gente vai observar que eu estou falando da mesma coisa, eu estou analisando da mesma forma. Porque quando eu estou comparando nesse caso aí, da mesma forma que eu fiz anteriormente, agora eu tenho 5 bonequinhos ali, né, representando os 5 usuários do Instagram, e daqueles 5 eu estou destacando 3, ou seja, eu estou dizendo que dos 5 usuários do Instagram, 3 postam ao menos um story por dia. A mesma coisa, né? O Instagram não tem apenas 5 usuários e o Instagram não tem apenas 3 usuários que postam um story por dia. Eu estou fazendo uso da razão de modo a comparar as situações de maneira mais simples, tá certo? Então a gente vai perceber que daqui também eu vou fazer a representação de formas diferentes. Perceba que ali eu tenho o texto, aqui eu tenho a ilustração e eu tenho a fração. Então a fração aí, ela está no sentido de comparar. Eu posso observar essa fração e ler essa fração da forma como eu penso a razão, na comparação. Ou seja, 3 em cada 5 usuários do Instagram, eles postam ao menos um story por dia, tá certo? O exemplo que eu dei anteriormente da vacinação em Recife, eu poderia dizer que 9 em cada 10 recifenses adultos já tomaram ao menos uma dose da vacina. A gente percebe que Recife não tem apenas 10 usuários e muito menos apenas 9 pessoas tomou uma dose da vacina. A gente está utilizando a fração como uma comparação. A gente vai, toda vez que precisar falar de razão, a gente vai usar o sinônimo de comparação, para a gente compreender como é que a gente está relacionando essas duas coisas. Então perceba que há pouco tempo eu falei que tanto eu representar a situação dizendo que 6 em cada 10 e 3 em cada 5 eu estaria analisando da mesma forma, a dúvida que pode surgir aí é o seguinte: como é que eu posso estar falando da mesma situação, eu posso estar comparando da mesma forma, mas as frações que eu tenho são frações diferentes? Então perceba que as frações, mesmo sendo diferentes, elas estão representando a mesma razão, a mesma comparação. Então a gente vai perceber que toda vez que eu tenho essas razões, a gente vai tentar analisar de formas diferentes. Então por isso que eu coloquei essa tela aqui, ó. As razões são diferentes, mas aí é onde a gente passa para a segunda parte da aula, que é quando a gente vai analisar essas comparações de modo que a gente consiga compará-las de formas diferentes, né? No caso aqui,
eu comparei 6 para 10 ou 3 para 5, observando que vai dar a mesma análise. Só que a palavra que a gente vai utilizar, ela vai começar a aparecer agora, tá certo? Que é a palavra proporção. Eu digo que 3 em 5 ou 6 em 10 estão na mesma proporção, eu fiz basicamente o seguinte, aquela ilustração da primeira situação, eu coloquei 10 bonequinhos, né, e destaquei 6 deles. Aqui eu tenho 5 bonequinhos e estou destacando 3 deles. Se eu apenas fizer uma pequena modificação e uma pequena análise, a gente vai observar que eu estou fazendo a mesma análise, a mesma quantidade. Porque quando eu faço essa comparação aqui, eu posso identificar que eu estou falando da mesma coisa de formas diferentes. Por exemplo, a gente já viu em aulas anteriores que a gente tem um número aproximado de 1 bilhão de usuários no Instagram. Se essas comparações que eu fiz de 6 para 10 ou 3 para 5, todas elas me levam aos 600 milhões de usuários que postam ao menos um story por dia. Então perceba que tanto 6 para 10 quanto 3 para 5 está me levando ao mesmo valor. Por quê? Porque são razões que, quando eu analiso da forma que a gente vai começar a ver agora, elas são proporcionais, ou seja, elas vão analisar a situação que a gente viu anteriormente com o mesmo valor. E eu tenho uma sugestão, tá certo? Se você quer chegar a essa conclusão por caminhos diferentes, na aula de hoje a gente vai fazer sobre proporção. Mas se você quiser fazer a análise através da porcentagem, aponta a câmera do teu celular para esse QR Code que vai te levar para uma aula nossa que nós fizemos aqui sobre porcentagem. Você pode chegar à mesma conclusão fazendo o cálculo percentual, tá certo? Então, razão e proporção podem te levar a esses caminhos. Então, veja, quando eu estou falando em termos de proporção, eu digo simplesmente que a proporção é determinada pela igualdade entre duas razões. Então, eu discuti aqui, eu exemplifiquei, eu descrevi que 6 para 10 e 3 para 5 estão na mesma proporção, representam uma mesma quantidade quando eu estou querendo fazer uma comparação entre elas. Então, como é que eu posso verificar que essas duas razões elas são proporcionais? Você vai perceber de formas diferentes. Eu queria que você, nesse primeiro momento, tentasse enxergar raciocinando. Por que será que 6 para 10 é proporcional a 3 para 5? Observe que a proporcionalidade aí pode ser enxergada de várias formas. A gente vai aprender uma técnica, mas é importante que você perceba da seguinte forma. Perceba que aquela fração 6 para 10 e 3 para 5, elas têm uma relação, ou seja, o 6 é o dobro do 3, o 10 é o dobro do 5. Então significa que elas cresceram, elas aumentaram ou elas diminuíram os seus números que estão representando a razão de forma proporcional. Nesse caso, a relação dobro e metade de numerador com numerador, denominador com denominador. Certo? Então a gente pode perceber que essa comparação que vai fazer com que a gente analise aí que são razões proporcionais, né? Ou seja, está formando uma proporção da seguinte forma. Perceba que eu tinha 5 bonecos, né? E dos quais 3 postam pelo menos um story por dia. Se eu pegasse o dobro dessa representação, observe que eu teria aquela mesma razão que eu tinha anteriormente. Então isso é uma outra forma da gente mostrar que 6 para 10 e 3 para 5 são razões proporcionais, tá certo? Mas nem sempre você consegue fazer de cabeça ou simplesmente observando a ilustração. Você precisa de uma técnica que também te dê condições de você fazer de formas distintas. Você vai se deparar com situações onde a leitura de dobro, triplo, 10 vezes mais, não é tão claro, não é tão explícita. Então, por isso que a gente aprende uma técnica, tá certo? Essa técnica aí, ó, essas setinhas que a gente vai usar a partir de agora, é o que a gente chama de uma técnica de meios pelos extremos. O meio pelos extremos é uma técnica para você verificar se as razões são proporcionais. Ou seja, se aquelas razões estão representando a mesma porção do todo, como a gente viu no caso dos usuários do Instagram. Então, verificando aqui, meios pelos extremos. Como é que eu vou observar que 6 para 10 é proporcional a 3 para 5? Meios pelos extremos, no caso, na ordem das setinhas ali, ó, 6 vezes 5, 30,
E se eu fizer com relação aos outros, eu vou fazer 10 vezes 3, 30. Então, eu percebo que tanto fazendo 6 vezes 5, 30, 10 vezes 3, 30, significa que aquelas razões são proporcionais. Isso é a técnica para você verificar se são proporcionais. Mas lembrando que é importante também você tentar fazer o cálculo de cabeça, como a gente viu aquela relação dobro. A gente vai ver no próximo exemplo que essa relação ela pode ser explorada mentalmente e caso você não consiga de jeito nenhum, faz o cálculo de meios pelos extremos que vai te dar uma resposta a isso daí, tá certo? Então, essa tela aqui, ela descreve, ela resume qual é a técnica dos meios pelos extremos, tá certo? Como eu estou enfatizando, meios pelos extremos é uma técnica para você verificar se são razões proporcionais. Existem outras maneiras de você fazer isso, né? Já citei aqui, você tentar enxergar, no caso aqui era uma situação mais simples, que era dobro, metade, mas existem outras situações, como eu disse também, sugerindo você assistir uma aula anterior, uma aula antiga nossa sobre porcentagem, você também pode enxergar dessa forma, saber se são proporcionais, tá certo? Então, o que a gente vai fazer é ver um exemplo aqui. Então, antes da gente partir para esse exemplo, é muito importante a gente tentar observar que quando a gente está estudando razões e proporções, a gente precisa compreender o problema como um todo, não se preocupar apenas com a técnica, tá certo? Eu percebo muitas vezes que quando o estudante, ele simplesmente foca na técnica de meio pelos extremos, ele aprende a fazer o cálculo, mas ele não consegue muitas vezes interpretar e analisar aquele resultado que ele chegou, ou aquele resultado que ele precisa chegar. Então é importante, antes de você aplicar as técnicas, os cálculos, tentar compreender um pouco do que é que está sendo elaborado a partir das perguntas e o que é que você precisa descrever. Então o exemplo que a gente vai trabalhar agora é um exemplo bem simples. Eu peguei uma receita de bolo simples e a gente vai tentar analisar como é que esses ingredientes, ou seja, a quantidade desses ingredientes vai variar de acordo com eu ter uma quantidade maior ou menor de bolo. Então vamos aqui na tela ver o seguinte. Então essa receita que eu peguei, ela simplesmente diz que para fazer um bolo simples, como esse daí, eu preciso de 2 xícaras de chá de açúcar, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 4 colheres de margarina, 3 ovos, 1,5 xícara de leite, 1 colher de fermento em pó. Então, esses ingredientes aí para fazer esse bolo. Então, perceba que se eu quiser 2 bolos, como é que vão ficar as quantidades? Se eu quiser 3, se eu quiser um bolo maior, que não seja nem o dobro, nem seja uma quantidade um pouco maior do que o dobro ou um pouco menor do que o dobro. Então, eu vou tentar enxergar isso a partir da quantidade dos ingredientes. Então, veja o seguinte, nessa receita que eu peguei, ele diz que essa receita aí dá para você fazer 12 porções, como se fossem 12 fatias nesse bolo, certo? Então, vamos tentar analisar algumas coisas. Por exemplo, se eu quiser 24 porções, ou seja, se eu quiser 24 fatias. Então, perceba que na aula de hoje, eu estou focando você tentar responder de cabeça ou raciocinar com relação aos valores só com o dobro. Mas eu vou tentar fazer com que nos próximos exemplos você consiga enxergar mentalmente aonde não necessariamente seja o dobro. Então aqui, olha, a receita para 12 porções, 12 fatias. Se eu quiser 24 porções ou 24 fatias. Então perceba que eu não vou precisar de muito esforço para chegar nos resultados, mas vamos supor, a partir desse momento, que nós não soubéssemos fazer isso daí. Por que eu estou pensando dessa forma? Porque quando a gente for analisar situações onde não seja o dobro, não seja o triplo, não seja 5 vezes mais, ou seja, quando você pegar situações onde essa proporção não seja tão explícita, você vai proceder da mesma forma, tá certo? Então é lógico que a gente tem ali 2 xícaras de chá de açúcar, se eu quiser o dobro, eu vou pegar 4 xícaras. Então a gente vai partir do pressuposto que você não pensou dessa forma. Então vamos lá. 12 porções, eu quero 24 porções. Então começa a analisar da seguinte forma. Se são 12 porções, aquela receita que foi dada, e eu preciso de 24 porções, perceba que tudo que eu utilizei para fazer 12 porções, eu vou precisar agora do dobro. E pensar o dobro matematicamente é simplesmente você tomar 2 vezes cada quantidade
que foi exposta naquela receita. Então, 12 porções, 24 porções, você está tomando o dobro, ou seja, 12 vezes 2, 24 porções. Perceba que para os ingredientes eu vou tentar pensar da mesma forma. Quando a gente pega a ideia de proporção, simplesmente é porque a gente está observando que está crescendo ou está diminuindo proporcionalmente todos os elementos que compõem a situação. Nesse caso da receita, se são 12 porções a receita que eu tenho inicialmente e agora eu quero 24 porções, todos os ingredientes têm que crescer da mesma forma. Precisa crescer proporcionalmente. Eu não posso simplesmente pegar o dobro da quantidade de açúcar e não pegar o dobro de farinha de trigo. Eu não posso pegar o dobro da quantidade de ovos e não pegar o dobro da quantidade de fermento. Ou seja, posso até fazer um outro bolo, mas ele vai ser diferente. Ele vai ter sua consistência ou seu sabor diferente. Então vamos analisar algumas situações pontuais. Perceba que de cabeça eu consigo chegar a essa conclusão, tá certo? Lembrando que eu estou tomando o dobro como nosso ponto de partida, para a gente pegar situações quando não for o dobro, a gente proceder da mesma forma. Então aqui em vermelho, na receita, perceba que eu tenho tudo tomado o dobro. 2 xícaras de açúcar, 4 xícaras, 3 xícaras de farinha, 6, 4 colheres de margarina, 8, e assim vai, né? Ou seja, sempre pegando o dobro de cada ingrediente, já que eu quero o dobro da quantidade de bolo, no caso, a porção. Então, o que eu vou chamar de verificação agora é simplesmente eu tentar analisar cada uma das situações. Então, perceba, 2 xícaras me levam a 4 xícaras, obviamente. Mas se eu não soubesse disso, como é que eu poderia proceder? Eu sei que eu preciso de 2 xícaras de açúcar para fazer 12 porções. Mas se eu precisasse fazer 24 porções, quantas xícaras são? A gente está enxergando aqui que são 4 xícaras, mas vamos supor que nós não soubéssemos. Se a gente não sabe, a gente monta a proporção para descobrir isso daí. No caso ali, 12 para 24, ou 12 sobre 24, está representando a razão de porções que eu tenho na receita inicial, comparado com a quantidade de porções que eu quero da próxima vez. No caso aqui, eu tenho que seguir o mesmo padrão para os ingredientes. No caso ali, 2 para 4. Então, se eu uso o meio pelos extremos, eu consigo verificar essa proporção. E, de fato, 12 vezes 4 e 24 vezes 2 vai me levar ao mesmo valor, 48. Então, isso significa que, que aquelas razões são proporcionais. Significa que aquela quantidade que eu tinha inicialmente e a quantidade que eu quero, elas são proporcionais, estão de acordo com o que eu imaginei, tá certo? Então, lembra o símbolo de chat, a imagem de chat, eu queria que vocês fizessem com os demais ingredientes, da mesma forma que eu fiz com a quantidade de açúcar, para você treinar a técnica de meio pelos extremos e isso aí deixar mais claro para você a questão da proporcionalidade, porque a proporcionalidade ela pede muito a questão da percepção, do você perceber como é que essa proporção está sendo dada, tá bom? A outra que a gente vai tentar enxergar, e a gente vai ver principalmente na próxima aula, que é o seguinte, 12 porções eu já sei quais são os ingredientes, mas imagina que agora eu observe para um ingrediente para tentar descobrir com quantas porções vai ser possível fazer. Então imagina que na receita inicial eu preciso de 4 colheres de margarina. Se eu tenho agora uma nova receita, uma receita igual, só que com quantidades diferentes, imagina agora que eu tenho 12 colheres de margarina. Quantas porções eu vou poder fazer com essa situação? Então perceba que utilizando a razão e a proporção, eu consigo chegar a essa conclusão, fazendo e procedendo da mesma forma. Perceba que agora eu quero descobrir quantas porções vão ser feitas a partir de uma relação entre a quantidade de ingredientes. Então, 4 colheres de margarina na receita original, 12 colheres de margarina, eu vou poder fazer quantas porções. Perceba que agora eu tenho aquela proporção com um valor que não está aparente. Como é que eu faço isso? Aplico meios pelos extremos da mesma forma. 12 vezes 12, 144.
e 4 vezes um determinado valor, 144. Quando chega nesse ponto, tem algumas maneiras que você pode proceder. Você pode resolver através de uma equação do primeiro grau, tem lá na playlist do 8º ano no nosso canal, tem 3 aulas sobre equação, vai dar uma olhada lá se você tem dúvida como é que se resolve uma equação, ou simplesmente você pode pensar qual é o número que multiplicado por 4 vai dar 144, no caso 36. Então eu consigo dizer que eu posso fazer 36 porções com essa situação, tá certo? Então, pessoal, nessa parte final aqui eu vou apresentar um pouco do que a gente vai falar na próxima aula, né? Ou seja, a gente, além de destacar um pouco aqueles exemplos de quanto mais ingredientes, mais porções eu posso fazer, quanto menos ingredientes, menos porções eu posso fazer, e a gente vai tentar analisar também alguns outros problemas como esse que está aparecendo aí. Ou seja, um rapaz que está indo de um ponto a outro, que está marcado no mapa, aqueles pontos vermelhos, ele caminhando gasta 30 minutos. Outra pessoa que for fazer o mesmo trajeto correndo, gasta 10 minutos. A gente vai analisar a partir da próxima aula essa situação, observando razão, proporção, mas a gente também vai analisar alguns outros elementos do nosso estudo, tá certo? Que isso é muito conhecido, que é a ideia de você estudar, por exemplo, o que a gente conhece como regra de 3, como grandezas diretamente e grandezas inversamente proporcionais, tá certo? Então aguardo vocês na próxima aula, olha lá no nosso canal, a playlist, comenta lá, entre em contato conosco, que a gente vai estar respondendo com o maior prazer, ok? Pessoal, tchau, tchau, até a próxima, obrigado.